Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal de Gramática e Redação. Eu sou a professora Carol Freitas e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos Redação da Aprovação, conversando sobre ele, o parágrafo de desenvolvimento. Bom, para que serve, né, o parágrafo de desenvolvimento dentro do seu texto dissertativo argumentativo? É nesse espaço que vai rolar a mágica do negócio. Esse é o espaço reservado para a sua argumentação. É nesse lugar que você vai defender a sua tese, é nesse lugar que você vai expor o seu repertório sociocultural, é nesse lugar que você vai, de fato, demonstrar a sua capacidade de argumentar sobre aquele determinado tema e sobre os assuntos que giram daquele tema. Então, pensando no parágrafo de desenvolvimento como uma microestrutura, uma mini estrutura, dentro de uma estrutura maior, que é o texto dissertativo argumentativo, o nosso parágrafo de desenvolvimento ele vai ter uma estrutura semelhante a todo o texto. Se o texto dissertativo argumentativo possui introdução, desenvolvimento e conclusão, no espaço onde eu vou argumentar, onde eu vou trabalhar as minhas ideias, desenvolver as minhas ideias, eu tenho ali também, né, uma representação do texto por meio de um parágrafo que vai possuir introdução, vai possuir o desenvolvimento e vai possuir uma conclusão. Precisa ter essas três coisas no meu parágrafo de desenvolvimento, Carol? Sim, precisa sim. Por quê? Você vai saber por meio da introdução, do parágrafo de desenvolvimento, o que é que vai ser discutido ali. O desenvolvimento é a própria discussão que você está levando para aquele parágrafo, e a conclusão é a maneira como você chega ao final, né, daquele parágrafo, daquela ideia trabalhada naquele espaço. O que é que precisa ter, então, para dizer que, naquele momento do meu parágrafo, o que eu tenho é uma introdução, naquele momento o que eu estou fazendo é desenvolvendo, e no final, porque como eu vou mostrar que eu estou concluindo aquele parágrafo? É simples, né? Você precisa ter algumas coisas, alguns indicativos dentro do seu parágrafo para que o corretor olhe para ele e diga: aqui ele está apresentando a ideia, aqui o candidato está desenvolvendo a ideia, aqui e acabou o parágrafo, concluiu a ideia, vou para o parágrafo seguinte, que vai me apresentar uma ideia nova. Então, essa introdução acontece no que a gente chama de tópico frasal. Tópico frasal não necessariamente é aquele trecho do seu parágrafo de introdução que vai estar no início, mas é interessante que esteja no início do parágrafo de desenvolvimento, para que quando o corretor bata o olho no seu texto, ele já identifique, esse candidato vai falar sobre isso aqui nesse parágrafo, tá? Então, no tópico frasal, você vai introduzir aquele parágrafo, você vai apresentar a sua ideia, né, que é a sua tese. Você já apresentou a tese no seu parágrafo de introdução, agora você retoma essa tese. Carol, eu fico com medo de parecer que eu estou dando volta no texto, que eu estou sempre falando a mesma coisa. Sim, acontece que você está sempre falando a mesma coisa. Só que, na introdução, você apenas apresentou a sua tese, o seu ponto de vista, e agora você vai retomar essa tese para mostrar para o seu leitor que é sobre aquela tese que você está falando agora, e você vai argumentar. O momento da argumentação é esse aqui, ó, da fundamentação juntamente com a explicação. A fundamentação é aquele momento de fundamentação teórica, né, que você vai apresentar o que você tem aí de repertório sociocultural. O conhecimento mundo é tudo aquilo que você sabe que permite que você pense dessa forma a respeito do tema. Então, é um conhecimento histórico, um conhecimento filosófico, conhecimento geográfico, algum dado, qualquer coisa que sirva como um embasamento científico, uma fundamentação de fato teórica, né? Que sirva para você dizer que você não sabe daquele tema somente a partir do que você acha, também a partir do que você estudou, do que você leu, do que você viu no mundo e compreendeu. Passado esse momento de fundamentação teórica, você precisa relacionar o que você sabe do mundo, né? Um conhecimento histórico, um conhecimento geográfico, um conhecimento filosófico, sociológico, com a realidade
você vai relacionar o repertório sociocultural com o tema que você está trazendo, com a tese que você está defendendo e com o que acontece na atualidade. E aí você pode exemplificar, por exemplo, você pode somente relacionar e dizer que acontece de modo semelhante ou de modo diferente ao que você apresentou como repertório. E, por fim, você vai concluir o seu parágrafo. E como você pode concluir esse parágrafo? De duas maneiras. Trazendo um resultado, né, concluindo as suas ideias, ou apresentando uma breve proposta sobre o assunto discutido no parágrafo. Não é para você trazer aqui os elementos da proposta de intervenção, para você dar só um gostinho, um cheirinho para o seu, de que existe uma possível solução para aquele problema e que essa solução precisa ser encontrada, trabalhada, enfim. Eu trouxe aqui 2 trechos de parágrafo de desenvolvimento de texto passado. E o tema, né, do ano passado do Enem foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, observe que 2 textos de candidatos diferentes possuem estruturas semelhantes, e são nessas estruturas semelhantes que a gente se baseia para seguir, né, a redação. Primeiramente, então, olha só, a candidata Isabela já começou com um conectivo que indica a primeira ideia, primeiramente, em primeiro plano, em primeira análise, a primeira vista. Vale ressaltar, esse conectivo nos indica o quê? Que esse é o nosso parágrafo de desenvolvimento 1, né? Se fosse o desenvolvimento 2, segundamente, em segundo plano, em segunda análise. Então, o conectivo que você escolheu para começar o desenvolvimento 1, também deve escolher para começar o desenvolvimento 2. Se você escolheu primeiramente, segundamente, em primeiro plano, em segundo plano, em primeira análise, em segunda análise, sucessivamente. Então, primeiramente, vale ressaltar que a ignorância é uma das principais causas da criação de preconceitos contra portadores de doenças psiquiátricas. Então, aqui o nosso tópico frasal, a apresentação da candidata, né? Ela está falando que os preconceitos contra portadores de doenças psiquiátricas, o estigma associado às doenças mentais, esse preconceito está associado aí, ó, à ignorância, ou seja, a falta de conhecimento. Então, provavelmente, no parágrafo de introdução, ela usou falta de conhecimento, pouco acesso à informação, né? E aí, agora, ela retoma falando a mesma coisa, só que perceba as diferenças. Primeiro ponto, tópico frasal. Check. Sob essa ótica, o pintor holandês Vincent van Gogh foi alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer de transtornos neurológicos e não possuir o tratamento adequado. Então, ela traz aqui um conhecimento de mundo. Ela está falando sobre sociedade a partir do ponto de vista artístico, cultural, né? Ela traz uma figura reconhecida e conhecida mundialmente, que é o Vincent van Gogh. Agora ela vai associar a realidade que ela trouxe como conhecimento de mundo à nossa realidade social. O ocorrido com o artista pode ser presenciado no corpo social brasileiro. Então, são palavras que indicam, dão indícios de que essa candidata faz uma associação de que uma coisa acontecia com o Van Gogh no passado e continua acontecendo com os brasileiros no presente. E agora ela vai explicar por quê, visto que apesar de uma parcela significativa da população lidar com alguma patologia mental, ainda são propagadas informações incorretas sobre o tema. Esse processo fortalece a ideia de que integrantes não são capazes de conviver em sociedade, reforçando estigmas antigos, ela retoma o passado novamente, e criando novos. Mais uma vez, ela volta para o presente. Então, é aqui, logo depois dessa demonstração de conhecimento de mundo, que a Isabela brilha. Ela traz o discurso dela, a identidade dela.
né? É aqui onde ela vai relacionar o que ela conhece sobre o mundo com o que ela consegue pensar, com o que ela consegue criticar, com o que ela consegue produzir de argumento. Por fim, vai concluir o parágrafo de desenvolvimento. Olha mais um conectivo. Dessa forma, retomando tudo que foi dito antes e apresentando uma possível conclusão, a ignorância contribui para a estigmatização desses indivíduos e prejudica o coletivo. Então, ela até repete o termo ignorância e diz mais uma vez que essa ignorância é responsável, uma das responsáveis pela estigmatização das doenças mentais na sociedade brasileira. Então, perceba, esse parágrafo da Isabela teve introdução, desenvolvimento e conclusão. Nota 1000. A mesma coisa acontece com o parágrafo de desenvolvimento da Adriele Clara, que também foi nota 1000 no Enem de 2020, mesmo tema, né? Agora eu trouxe o parágrafo de desenvolvimento 2. Como eu sei que esse é o parágrafo de desenvolvimento 2? Por meio do conectivo. É por isso que o Enem cobra que a gente comece os parágrafos de desenvolvimento com o conectivo, porque eles vão dar a liga, eles vão fazer essa conexão entre os parágrafos e vão dar ainda mais clareza do corretor sobre qual trecho ele está lendo ali no texto. Não é só achar que o corretor, se não é o segundo parágrafo, é o terceiro, então com certeza é o parágrafo de desenvolvimento 2. Não é assim. Você tem que deixar o texto o mais claro possível para a pessoa que está lendo e, consequentemente, te avaliando, tá? Ressalta-se que há no Brasil uma evidente falta de informações sobre os transtornos mentais. Então, perceba, a Isabela usou a ignorância, a falta de informação no desenvolvimento 1, foi a tese 1 dela. A Adriele usou a falta de conhecimento, a ignorância na tese 2 e desenvolveu esse argumento no desenvolvimento 2. Perceba que a gente está falando da mesma tese, do mesmo ponto de vista, só que foram apresentados e discutidos de maneiras diferentes. É por isso que o corretor do Enem, ele não vai avaliar se você usa o mesmo repercutal que um outro candidato. O que é importante para o corretor do Enem, o que é importante para o Enem, é a parte na qual você argumenta de fato o seu discurso, a sua identidade. Então, perceba, eu trouxe propositalmente 2 parágrafos que falam sobre a mesma tese, e ambos foram discutidos de formas diferentes. Em segundo lugar, ressalta-se que há no Brasil uma evidente falta de informações sobre os transtornos mentais, fomentando grande preconceito e estranhamento com essas doenças. Então, ele traz a ausência de informação como causa para o preconceito, igual a Isabela fez. Nesse sentido, é lícito referenciar o filósofo grego Platão, que em sua obra A República narrou o intitulado Mito da Caverna, no qual homens acontados em uma caverna viam somente sombras na parede, acreditando que aquilo era a realidade das coisas. Perceba, enquanto Isabela nos trouxe a realidade de Van Gogh, Adriele nos traz uma obra filosófica, que é o Mito da Caverna de Platão. E agora ela vai associar esse mito à nossa realidade, à realidade brasileira. Dessa forma, ou seja, do mesmo modo como acontece no livro, na obra A República, é notório que em situação análoga, olha mais uma palavra que nos remete à semelhança, né, à metáfora abordada, o brasileiro sem acesso aos conhecimentos acerca dos mentais vivem na escuridão. Associa que do mesmo modo que aconteceu na obra, acontece na nossa sociedade. As pessoas acabam ficando ali sem conhecimento e por estarem sem conhecimento, elas vivem na escuridão. E o que é a escuridão, nessa metáfora, é a ignorância. Logo, na escuridão, isto é, ignorância disseminando atitudes preconceituosas. Então, além de associar o fato das pessoas não terem conhecimento e isso ser a escuridão trazida por Platão, ela diz que essa escuridão, essa falta de conhecimento é responsável por disseminar atitudes preconceituosas. E agora ela vai concluir o parágrafo dela.
Logo, é evidente a grande importância das informações. Então, ela não só conclui, né, que não existem informações ou que existem pessoas desinformadas, mas que é importante que a informação seja acessada. Então, é evidente a grande importância das informações, haja vista que a falta delas aumenta o estigma associado às doenças mentais, prejudicando a qualidade de vida das pessoas que sofrem com tais transtornos. Então, nessa conclusão, ela usou duas coisas, né? Ela conclui dizendo que são necessárias as informações e diz por que essas informações são necessárias. Perceba que aqui ela diz o que é importante, o que é necessário, que no caso são as informações, mas ela não traz uma proposta de intervenção. Ela não diz como essas informações devem chegar até as pessoas, ou para que essas informações devem chegar. Ela apenas diz que são importantes, né? E que são importantes por motivos que relaciona aqui. Então é isso, espero que você tenha entendido. Se ficar alguma dúvida, pode deixar nos comentários e aí eu tento sanar no próximo vídeo. Beijos e até a próxima!